Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma leitura abençoada do Evangelho de Lucas. E eu queria, antes da leitura de hoje, que fala sobre o momento em que Pedro ele nega a Jesus, eu queria voltar um pouquinho atrás em Lucas 22, 32, quando o Senhor Jesus disse para Pedro o seguinte: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou para Pedro: Olha, Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não desfalecesse, porque o Satanás, ele vai peneirar todos vocês, mas eu roguei por você, Pedro, e para que você não desfalecesse, porque no momento que você se converter, Pedro, você vai poder fortalecer os seus irmãos. E para que nós possamos entender isso aqui, quando se converter você vai fortalecer os seus irmãos, nós precisamos ler a leitura de hoje, que está lá no mesmo capítulo 22, porém no verso 54 a 62, que é a nossa leitura de hoje. Antes da gente ler, vai lá, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, envia os seus comentários e vamos aqui à nossa leitura então, que está em Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Muito bem. De alguma forma, Pedro, que estava ali de longe, ele olha no momento em que ele nega pela 3ª vez, de forma ali veemente, protestando, como diz o texto. E no momento que o galo canta, ele olha por algum lugar onde Jesus estava passando. Jesus já estava preso, já estava ali sendo humilhado, sendo esbofeteado, sofrendo. E o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. E vem à memória de Pedro tudo aquilo que Jesus havia dito. Que o galo, que ele negaria 3 vezes, naquele mesmo dia, aquele que dizia estar pronto. Aquele que tinha uma autoconfiança tão grande em si. O Senhor Jesus, ele disse: Olha, Pedro, quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Você vai poder fortalecer os seus irmãos. E eu acredito que esse aqui, foi o momento da conversão de Pedro. A conversão ela vem quando há arrependimento. Sabe? E ele chora, esse choro é de arrependimento. Diferente do choro de Judas. Judas também chorou quando viu tudo aquilo acontecer. Até se desfez das moedas. Porém, Judas se enforcou. Diferença que o choro de
de Judas foi de remordimento. Agora o choro de Pedro, para mim, esse entendimento que eu tenho, foi um choro de arrependimento. Porque ele mudou. O olhar de Jesus não foi o olhar de condenação. Mesmo Pedro falando coisas terríveis de Jesus, Pedro não somente diz que não o conhece, mas ele começa a falar coisas terríveis do Senhor Jesus. E o Senhor ali tem o seu olhar de misericórdia. Pedro se lembra da oração de Jesus e o amor de Jesus. E mesmo sabendo de tudo que estava para acontecer, ele não foi rejeitado. Ele não se sentiu rejeitado, ele não se sentiu abandonado, ele se sentiu acolhido pelo amor de Jesus. Então, uma coisa é a pessoa se sentir miserável por tanta coisa errada que ela fez. E outra coisa é ela conhecer o amor de Deus, esse amor perdoador, misericordioso. Pedro tinha que passar por isso para se converter e poder fortalecer os seus irmãos. Porque se Pedro não passasse por isso, certamente ele seria aquele que não fortaleceria, mas destruiria os irmãos, enfraqueceria os irmãos, porque ele iria exigir das pessoas algo que ele pensava ser e não era. Quantas vezes o Senhor, eu creio, permite que sejamos peneirados para que nós possamos ver a nossa realidade. Porque eu acredito que alguém que precisa de misericórdia, essa pessoa tem facilidade de ser misericordiosa com os outros. Alguém que sabe das suas fraquezas consegue ser paciente com a fraqueza dos outros e consegue fortalecer os outros. Por isso Pedro e por isso nós muitas vezes passamos por certas peneiras da vida para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Só pode, como eu volto a repetir, pode ser misericordioso quem sabe que precisa da misericórdia. Só pode ser alguém que perdoa aquele que ofendeu, que o ofendeu. Só pode ser alguém perdoador aquele que sabe o quanto precisa do perdão de Deus e dos homens. Se você tem dificuldade de ser misericordioso, ser paciente, se você tem dificuldade de ser alguém que perdoa, é porque certamente você acredita ser uma pessoa que não é. Não, eu não faria isso. Eu não seria assim. Não, eu não. Era esse o caráter de Pedro antes da sua conversão. Mas aqui há um encontro com o olhar de Jesus. Há um encontro com a natureza de Pedro. Pedro tem um encontro com ele mesmo. Ele vê quem ele realmente era. Uma coisa é quem ele pensava ser e outra era o que realmente ele era. E é isso que acontece no momento da conversão. Nós vemos quem somos realmente, tá? Então, vamos meditar sobre essa palavra, em nome de Jesus. E vamos orar agora. Prepare o seu copo com água. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido, exaltado seja o nome santo do Senhor. Só tu és Deus. Nós somos pó. Sim, Pai, fracos. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos do teu perdão, do teu amor, da tua paciência. Se não fosse por tua graça,
e pelo teu amor, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós? Ó Deus poderoso, nos lava, nos limpa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Aleluias, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente ser convertidos. Para fortalecer alguém, eu preciso ser convertido, eu preciso ser forte, eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. E eu me coloco aqui nas tuas mãos. Que se cumpra em mim a tua vontade. Ó poderoso Deus, eu oro por cada irmão que está acompanhando esta oração. Nós te pedimos, nos ajuda a viver para cumprir a tua vontade. Pai, abençoa esse copo com água. Eu sei que há pessoas que estão doentes, aflitas, angustiadas, oprimidas, e que precisam do toque do teu poder. Então, ao beber da água, que ela receba o toque do teu poder, para ser curada e liberta. Eu oro também para que o Senhor nos dê uma jornada feliz, uma jornada abençoada nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Um forte abraço, um ótimo dia e amanhã nós estamos aqui com mais uma palavra para você. Fique com Deus.